Olá, quadro Examinai. Vamos falar dos pensadores gregos, dos filósofos, principalmente de Sócrates. Mas antes vamos dar alguns apanhados históricos, antes de Sócrates. E no final traçaremos aí um paralelo ou uma comparação com Sócrates e Jesus. Vamos lá. Primeiro na história, antes de Sócrates, nós temos os pré-socráticos, os pensadores filósofos pré-socráticos. O primeiro deles que se destaca é Tales de Mileto. Inclusive é considerado o pai da filosofia grega. Nasceu por volta de 640 anos antes de Cristo e morreu em 548 anos antes de Cristo, portanto com 92 anos. O segundo pré-socrático é Pitágoras de Salmos. Não é Salmos, é Samos. Atribuiu-se a ele, então, a criação da palavra filosofia. Ele que criou quando um discípulo ou alguém lhe disse: olha, você tem bastante sabedoria, você é um sábio. Ele, para não querer se gabar ou exaltar, disse: não sou, apesar de ser, mas sim um amigo da sabedoria, ou alguém que ama a sabedoria, porque a palavra que ele utilizou em grego, philo, quer dizer amor ou amizade, e a palavra sofia, sabedoria ou conhecimento, juntando uma outra, dá amor à filosofia ou amizade à filosofia, aliás, amor à ciência, à sabedoria, ou amizade à ciência ou sabedoria. Então, Tales de Mileto foi o pai da filosofia e quem criou o termo filosofia foi Pitágoras de Salmos. Depois nós temos o terceiro pré-socrático, Heráclito de Éfeso, 540 a.C. a 470 a.C., 70 anos. Dizia que todas as coisas fluem, dando origem à dialética, ao diálogo. E por último ainda temos o Parmênides. Nasceu em Eleia, 540 anos antes de Cristo, morreu 450 anos de Cristo, com 90 anos. Falava da ausência de movimento, comparando uma flecha que está em repouso, dizendo que essa flecha está em repouso ao ser projetada, fazendo aí a analogia com uma flecha, e querendo dizer que o tempo é composto de instantes. Então esses foram os pré-socráticos. Inclusive, cabe destacar aqui que Tales de Mileto está na lista dos 7 mais sábios da Grécia, ou entre os gregos. E antes ainda de Sócrates, ou contemporâneos a Sócrates, nós temos mais de filósofos, sofistas, tá? Nós temos eles também antes, ou contemporâneos na realidade, até porque Sócrates vai criticá-los. Mas o fato é que a palavra sofista ou sofisma, ela etimologicamente ela quer dizer sábio, especialista ou uma pessoa que tem ou possui saberes. Então é uma palavra até coerente com a sabedoria ou, melhor dizendo, da filosofia. No entanto, quem perverteu esse termo ou deu conotação negativa foi o próprio Sócrates, ao criticar quem era sofista ou sábio, dizendo que eles, pelo fato de vender seus conhecimentos, seus ensinamentos, eles eram pessoas más entre aspas, mas no sentido de interesseiros, de mercenários, podemos colocar assim, porque segundo Sócrates, o certo era doar o conhecimento, não cobrar nada, ser gratuito. Quem cobrava, então, estava sendo uma pessoa avarenta, vamos colocar assim, tá? Depois nós vamos dizer o que de fato, exatamente, ele disse. Só cabe aqui acrescentar de adendo que os seguidores ou discípulos de Sócrates foram Platão, os mais conhecidos e os mais próximos, Platão e Xenofão. Platão era crítico,
ferrenho dos sofistas, ou dos sofismas, dizendo que eles eram importadores de conhecimentos, mercador dos próprios produtos científicos. E Xenofonte, da mesma maneira, desdenhava, dizendo: aquele que vende a beleza é considerado um prostituto, logo, ou tão logo, aquele que vende a sabedoria é um sofista, né, ou um sofisma, né, querendo exatamente denegrir. Aliás, não seria tão denegrir a imagem, mas de fato combater a prática da venda, do comércio, do ensino, tá? E nós temos dois, pelo menos, conhecidos sofistas. O primeiro deles era Protágoras de Abdera. Abdera, o B é mudo. Protágoras, que nasceu em 490 a.C. Ele até nasceu antes do que Sócrates, porque Sócrates vem a nascer em 470. Protágoras falava que o homem é a medida de todas as coisas. O objetivo do conhecimento, né, para os sofistas, passou a ser o homem. E tudo que há de tipicamente humano. Tudo que qualificasse, melhor dizendo, a cultura humana. E no segundo nós temos o Górgias, com G, Górgias, que falava que pensamento e linguagem não se combinavam, que não se vinculavam à realidade e que a verdade não existia. Os sofistas, para que darmos um conceito, né, eles eram realmente vendedores de conhecimentos, pois eles iam de cidade em cidade vendendo os seus conhecimentos, a sua ciência, principalmente aos jovens, né, que almejavam isso para ter colocações públicas, habilidades no falar em público, nos tribunais e assembleias. Então tinha uma demanda, né? A oferta só cada vez mais aumentava por fato da demanda, né? Era interessante. E Sócrates é contrário a isso, é um crítico ferrenho a isso. Então, depois nós passar dos pré-socráticos e dos sofismas que surgiram antes de Sócrates, e alguns foram contemporâneos a Sócrates, agora nós chegamos em Sócrates, 470 anos de Cristo a 399 anos antes de Cristo, viveu 71 anos, tá? Seu pai foi sofrênico, escultor, e sua mãe, finareta, parteira. Ele ensinava a filosofia, apesar de ele não se considerar um professor e não cobrar os seus ensinamentos. Amava a meditação. Com 50 anos se casou com Tantipa, teve 3 filhos, afastou-se da vida pública e da política contemporânea, julgava servir a pátria, vivendo justamente e formando cidadãos sábios, honestos e temperados, diversos, como já disse, dos sofistas, que agiam pelos seus próprios proveitos, egocêntricos e eram egoístas, porque só pensavam em si e queriam escravizar o próximo, o intuito sempre de auferir renda ou lucrar em cima do próximo, e pouco lixando para o próximo, que se dane, né? Na realidade era isso, que se dane o próximo, né? O importante é nós ganharmos em nome deles. E Sócrates era contrário a isso. Veja que nós estamos falando 470, vamos colocar aí 450, né? Porque 470 ele nasceu, 450 com 20, né? Ou 440 com 30 anos, eu já pensava assim. Então nós estamos aí há mais de 2.400 anos. Isso se dava, parece uma coisa tão realista, né? Tão atual, mas já quase 2.500 anos, né? Já existia isso. A questão dos mercenários, a questão de lucrar, custo que custar, da lei de Gés, que ele levava vantagem sobre tudo, né? Acima de tudo, não
fornecer um ensino de qualidade, contrapartida, receber muito mais daquilo que foi produzido, coisas assim, tá? Depois eu vou tecer meus comentários aqui. Vamos seguindo aqui, senão a gente não acaba com isso. O que ficou de destaque, né, que todo mundo conheceu aí, do procedimento do Sócrates, e isso foi retratado pelo Platão, até porque ele não deixou obra nenhuma escrita, seus discípulos, Platão principalmente, e Xenofonte, é que acabam falando ou escrevendo acerca dele, em Apologia de Sócrates, Platão, e também no discurso, depois eu digo a obra, o discurso de Eufriton, coisa assim. Então, o que ficou conhecido foi a maêutica, né? Que ele se valeu do conhecimento de parteira da sua mãe, né? Para então fazer uma analogia à parturição de ideias, né? Como uma parteira faz aquele trabalho, dá à luz uma criança, ou ajudar a mãe a dar à luz uma criança e tirar a criança, etc. Assim, nós deveríamos fazer para tirar nossas ideias do nosso interior, né? Do nosso íntimo, etc. Para sair da falsa ilusão do saber. E essa maêutica, o que ela queria dizer, ou o que ela significava? É um processo dialético de diálogo, de discussão e pedagógico em que se multiplicavam as perguntas a fim de obter, por indução dos casos particulares e concretos, um conceito geral do objeto em questão. Era isso. E o processo se dava de 5 formas. Através da ironia, né, segundo Sócrates, a introspecção, ignorância, indução e, por último, afirmação. A ironia, o que é a ironia? Falar uma coisa querendo dizer outra. Às vezes você diz para a pessoa, você realmente é bonita. Na realidade quer dizer, você está medonha, feia. Introspecção, meditação, reflexão, ignorância. A ignorância é no sentido de respeitar o outro, de escutar o outro, não querer ser o tal, não querer menoscabar o que está ouvindo, né? O interlocutor, né? Aliás, o ouvinte, melhor dizendo. Então, você vai falar com alguém, você só quer falar, só quer se aparecer. Não, eu sei. Você não ouve o próximo. E não deixa o próximo falar o que ele pensa. Então, você tem que ser ignorante. Pois é, tá certo, pode ser. É isso que Sócrates queria dizer. E a indução, e aos poucos ele ia induzindo a pessoa. Aí eles, por exemplo, ele vai dizer, uma pessoa chega perto e diz que uma árvore, ela não tem raiz. Sabemos que tem. Mas ele não, a ignorância é essa, não é ele chegar e já refutar, não, está errado, porque tem. Ele vai devagar, ele escuta. Ele diz, pois é, não tem, né? Mas aquela árvore lá que eu vi, aquela outra, não aquela que tu dissesse, eu vi uma raizinha e vai induzindo. Aí já vem o quarto processo, aos poucos. Até então vir a conclusão, a afirmação. Um processo aí muito interessante da dialética, do diálogo, do discurso, tá? E através da introspecção, ele falou uma sentença conhecidíssima, né? Aquela máxima que muitos dizem, conhece a ti mesmo. Portanto, é uma frase, uma sentença de Sócrates. Sócrates dizia que tinha ou pelo menos alguns diziam que ele tinha o daimônio, que seria um gênio, um demônio. Veja que a palavra demônio, ela teve mais tarde aí uma conotação mais pejorativa, e inclusive está no livro religioso da Bíblia, etc., né, com um adversário, como o acusador, como um inimigo de Deus e dos homens, né, que servem a Deus. Mas outrora na Grécia o daimon tinha esse sentido de gênio, de pessoa sábia, sagaz, esperta, perspicaz, né? Tanto é verdade que tem aí grupos que se diz satanistas que defendem as suas ideias dizendo que não são pertencentes ou seguem alguém, ou o mito, ou a entidade, né, que se alguém quer falar, que está na Bíblia,
que é o Satanás, que é o inimigo de Deus. Não, não é aquele demônio, esse seria o outro demônio, esse demônio da sabedoria, do gênio, que estava lá na Grécia Antiga, né? Realmente Sócrates, né, considerava assim, ou eles consideravam ele dessa forma. Então, da palavra que não tinha tanto conotação pejorativa, né? Até o Raul Seixas, que foi um adepto aí do satanismo, fez uma música. O pai do rock é o diabo. Ele dizendo: existe dois diabos, só que um parou na pista. Um é daquele do toque, que seria esse daimon, o gênio, e o outro é aquele do exorcista, que o pastor, o padre, expulsa em nome de Jesus, de acordo com a tradição cristã, bíblica, etc. E que ele estava servindo não era aquele diabo da Bíblia, né? Mas esse diabo da sabedoria. No entanto, a coisa meio que confunde, né? Porque tem muitas práticas ali feitas, né? Que realmente dá a entender que há o capeta, o diabo da Bíblia. Mas eu não quero aqui entrar nesse assunto, né? Até porque nós estamos falando de Sócrates. Claro que tinha muita coisa, ou no satanismo existe muita coisa de sentido sábio e tal. Vamos seguindo aqui. Só para esclarecer também, o processo da maiêutica também era conhecido como engenhosa obstetricia, obstetricia do espírito, tá? Que facilitava, como já disse, a parturição das ideias, dialogar com o Sócrates, queria dizer, ou de acordo com o contexto dele, do diálogo, era para lavar a alma da pessoa e servia então de uma prestação de contas da própria vida, enfim, de ajudar o próximo a se libertar das suas crendices, preconceitos e tantas outras coisas. É muito interessante. Outras coisas interessantes em Sócrates: ele era totalmente desapegado das coisas materiais. Ele dizia que em sua essência o homem era a sua psique, a sua mente, a sua alma, né? E que isso era que importava. Ele nunca escreveu nada de obra, como já disse, Platão é que escreveu, nem foi um catedrático, um professor, um mestre, e parecia que nem queria ser considerado como um tal, assim de se entender. E aí a gente já vai para a parte final, que vem então a morte, vem a acontecer a morte de Sócrates, que foi acusado por Mileto, Anito e Lincoln, né? E corromper os jovens atenienses, por introduzir novos deuses e não acreditar ou não adorar ou venerar os deuses atenienses, venerados pela polis, cidade grega. No julgamento, Sócrates mantém-se soberbo, induzindo os julgadores a condená-lo, porque ele chega a dizer assim, em tom, claro que irônico, né? Mas pode ser lido como soberba. Para mim é o seguinte: pena capital ou adoração pelos atenienses no Olimpo. Quer dizer, ou me prendem ou me matam, ou eu vou ser venerado, honrado como um deus aqui na Grécia. É óbvio que ele fora preso, pena capital, condenado à morte por envenenamento, por cicuta. O interessante é que antes dele morrer, um pouco mais de um mês, ele acaba se dedicando a palestras espirituais para os amigos. E um discípulo, Criton, até queria ou arranjou uma forma de fuga para ele, né? Queria que ele fugisse, queria que ele se escapasse, mas ele não quis. Inclusive ele tinha outras penas para ser cumpridas. Ele podia protestar, pedir clemência, o perdão, poderia pedir a troca da pena por penitência, por qualquer outra prestação de serviços, né? Os atenienses, pedir a retratação, etc. Ele não quis, ele aceitou a condenação de ser envenenado com cicuta. E antes mesmo dele morrer, já com 71 anos, ele estava aprendendo a tocar flauta. E aí encerra a última frase dele, muito interessante, que serve para nós até hoje, e que muitos falam e até mesmo não sabem que foi ele que disse, né? Quando o discípulo disse: poxa, estás para morrer e estás aprendendo alguma coisa?
do que adianta aprender a tocar um instrumento agora? Ele disse: olha, a questão é o seguinte, a gente só irá levar o conhecimento, o aprendizado. Então, isso é válido, entre aspas isso, em miúdos isso. Ele disse que o aprendizado era a única coisa que nós levaríamos conosco dessa vida. Então, que todo aprendizado nunca era demais. E depois ele também fala, assim, que eu não falei aqui, no meio da sua carreira ou trajetória de vida, da sua bio, umas ponderações dizendo que quanto mais a gente quer aprender, ou acha que sabe, ou conhece, mais a gente vê, percebe que não conhece nada, né? Como diz outra sentença dele: só sei que nada sei. É grande verdade. Conheça a ti mesmo, só sei que nada sei. O aprendizado é a única coisa que nós levamos daqui. Frases interessantes, né? Impactantes aí, que muitos falam e não sabem, mas vem aí de Sócrates, né? Ou dos pensamentos socráticos, tá? E agora vamos ao paralelo, a comparação com Jesus. Sócrates e Jesus eram carismáticos e ao mesmo tempo enigmáticos. Não deixaram nenhuma obra, nenhum escrito. Os seus discípulos é que falaram deles, ou de ambos, respectivamente, né? Jesus e os seus discípulos, os 12 apóstolos, e Sócrates, Platão, Xenofonte. A coisa interessante é que eles acreditavam em alguém superior ou entidade superior, para não dizer em Deus, né? E tinham realmente crença naquilo, né? De fato, acreditavam naquilo que eles falavam. Não tinham medo de represálias, né? Se insurgiram contra os poderosos da época, os detentores do poder. Estavam sempre próximo não, mas estava sempre dialogando, né? Procurando diálogo, procurando esses métodos todos, até da maiúscula, nós podemos assim até pensar que Cristo também tinha um pouco. E tantas outras coisas podemos aqui comparar, né? Jesus aceitou seu julgamento, padeceu, foi para o Gólgota, assim como Sócrates também, né? Foi leal ao seu pensamento. A única diferença, assim, que podemos colocar é que ou únicas, né? Sócrates durou mais do que Cristo, o dobro praticamente, 71 anos, e casou-se e teve 3 filhos. Cristo morreu com 33 anos, né? Apesar de que a acusação de Cristo e de Sócrates foi a mesma. De Sócrates corromper os cidadãos atenienses, de Cristo corromper ou de subverter a ordem, a doutrina dos judeus da época, que estava vigorando ali com o Império Romano, né? É a mesma causa, o motivo para o julgamento, para a sentença e para a condenação, né? E execução também. E outra diferença: Jesus morreu na cruz, né? Mataram Jesus, e Sócrates teria que ser, claro, obrigado a se envenenar. Tem alguns comparações, algumas coisas assim, ou características sinônimas, semelhantes, né? Podemos aí falar tanto outras, mas fica mais aí restrito a essas, né? E sem que falar que alguns aí pensadores que comparam, entre aspas, a Santíssima Trindade grega, né, que seriam Sócrates, Platão e Aristóteles, com Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade divina de Deus, etc. Não tem muito nada a ver isso, mas se faz assim, esse paralelo, se traça esse paralelo, né, fazendo essa analogia, essa comparação. Então, aí falamos um pouco de filósofos, falamos pré-socratas, sofistas, Sócrates e os discípulos de Sócrates. No próximo examinar eu quero falar de Platão e Aristóteles. Pensar em Jesus, né? Isso aí são antes de Cristo, veja bem. Sócrates não deixou nenhum discurso, nada escrito, né? Muitos criticam a Bíblia e as falas de Jesus, ou as narrativas de Jesus que os discípulos deixaram, porque os originais, os textos originais não se encontram mais, né? São cópias.
No entanto, as cópias do que fora falado por Platão acerca de Sócrates, também as originais também não existem, né? São, aliás, o texto original não existe, as cópias tem até são poucas com relação ao de Cristo, quer dizer, não tem o texto original, mas tem bastante, né, a exaustão, cópias, enquanto que de Sócrates, Platão e Aristóteles não se tem tanto assim. Ah, mas eles eram antes de Cristo, ok? Mas tem textos, inclusive do Velho Testamento, da Torá, dos profetas, que tem mais, inclusive, cópias, né, do que de Sócrates. Porque você vai ver que nós estamos falando de 500, nós falamos dos pré-socráticos. Os pré-socráticos são 640 anos antes de Cristo. Por exemplo, você não sabia, mas os Salmos, escrito pouco aí por Davi e outros, é datado entre 600 e 700 anos antes de Cristo. Então, mais ou menos nessa época aí dos gregos, tá? Quando já existia o povo de Israel. E Moisés, quando fala lá em Gênesis, né, no Pentateuco ali, são 1500 anos antes de Cristo, tá? E tem cópias disso. Então, dá mais para crer na Bíblia, na veracidade da Bíblia, do que até no que se fala ou se refere de Sócrates, de Platão e Aristóteles, etc. Até eu vou trazer isso aí com um dado bem científico aqui, bem certinho, no quadro examinar, que é interessante, né? Para nós saber, o conhecimento não quer demais, como até o Sócrates falou aqui, e a Bíblia fala, crescer na graça e no conhecimento, né? Agora, quer dizer que Jesus foi um Sócrates? Não. Também é diferente, como já disse, Jesus não casou, Jesus não teve filho, né? Jesus não morreu envenenado, né? Jesus não queria exaltação, apesar de que eu entendo que Sócrates foi irônico e não soberbo, como muitos aí historiadores falam, né? Ou sou morto, ou eu vou ser adorado pelos gregos. Jesus, se aquilo ali for verdade, for soberba de Sócrates, Jesus não fez isso, né? Jesus disse que mais vantajoso é servir do que ser servido, essa é a diferença, que ele era o filho e veio para cumprir a vontade do pai. Uma série de diferenças, ali uns paralelos, comparações, algumas coisas assim, para tentar assim, às vezes, desmerecer, para os leigos cair naquela falácia. Não, olha, a história de Jesus era um compêndio, um resumo meio que mal elaborado de Sócrates, né? Está se repetindo na história. Nada a ver. Muitas diferenças, até pelo fato também da época. Mas não podemos aí comparar Sócrates com a lei ou Torá, os profetas da época, né? Os relatos que tem do Velho Testamento. Aí fica ali na Idade Média, nós vamos ver que pode ter existido, só que não quer dizer que Sócrates não existiu. No entanto, agora comparar ele com Jesus, eu queria desmerecer o que Jesus fez e que ele não tinha divindade, que ele estava se fazendo, se exaltando, sendo soberbo, que nem Sócrates, entre aspas, querendo adoração própria. Nunca é mencionado isso na Bíblia, apesar dele demonstrar a sua divindade, tá? Vamos encerrando porque o tempo aqui está acabando. Até a próxima. Deus os abençoe. Quadro Examinar.